next song we're gonna sing in Portuguese, but you're more than welcome to try and sing along. Nossa próxima música é Não há nada comparado. Vamos ficar em pé ao som da música.
Querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus grandioso, esse Deus de poder, esse Deus de amor e graça. Obrigado, Pai, porque a nossa vida está em Tuas mãos. E nós reconhecemos isso, e esta é a razão pela qual que estamos nessa noite, não apenas para buscarmos o conhecimento bíblico, mas para crescermos em comunhão contigo, em confiança e entrega também. Aqui temos várias pessoas, Senhor, nessa noite, que certamente têm no coração anseios, questões mal resolvidas, dúvidas, problemas na vida, e anseiam, Senhor, sinceramente e urgentemente por uma resposta, por uma manifestação da Tua graça e do Teu poder. Por isso, humildemente, nós vimos a Tua presença, Pai, e pedimos que a Tua mão se estenda em nossa direção, que a Tua graça seja derramada de maneira abundante sobre a vida de cada um daqueles que aqui estão, na vida de cada família, e sejam quais forem as questões, Pai, que há em cada coração, que Tu possas vir preencher esse vazio, que Tu possas manifestar o Teu poder e, acima de tudo, nos dar a convicção, a certeza de que a nossa vida está em Tuas mãos e por isso podemos descansar e ter paz em Jesus. Dê-nos essa paz. E mais uma vez nessa noite, Pai, de uma forma muito poderosa, usa o Teu servo, o pastor Rafael, para que na apresentação da Tua mensagem, nosso coração possa estar aberto, nossos ouvidos atentos, para recebermos a Tua palavra e a colocarmos em prática de maneira pronta, de maneira imediata em nossa vida, Senhor. Toma-nos em Teus braços, permanece conosco, que Teu Espírito se mova com inteira liberdade nessa noite. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. The song that I'm about to sing, and it's a loving letter from a father that loves us, a father that wants to hear about our day, a father that misses us when we don't speak to him, is a father that wants a relationship with us. And that's the song, what it's about. And really, he just wants to give us His gift of grace and His gift of salvation for us. Yeah. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade sinto falta de sua voz. Quantas vezes você veio a mim, eu estive sempre esperando, ajudando, dando força. Na verdade eu sinto falta de você. Oh, você anda longe, anda triste tão na verdade tu não passas um menino perdido querendo se encontrar.
chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, eu estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Volte logo, não outra chance. Filho, tanta coisa pra falar. Oh, filho, tenho um presente pra te dar. Oh, volta, filho, é verdade, eu gosto muito de você. É bom poder encontrá-los de novo. Sábado à noite não é um dia muito comum para vir à igreja, mas você veio. Que bom que você está aqui. Você podia estar em outros lugares fazendo outras coisas, mas a sua decisão por estar aqui, eu não tenho dúvida que foi a melhor decisão, foi a melhor escolha. Podemos passar alguns momentos mais com Deus, meditando na sua palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que Ele tem a nos dizer, através da revelação que Ele nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Nós estamos no nosso terceiro encontro. Vamos continuar aprofundando nossa caminhada bíblica. Durante essa semana, vamos estudar grandes temas. O microfone está funcionando? Agora. Nós vamos continuar aprofundando os grandes temas bíblicos, temas espirituais, que têm a ver com a nossa vida. E assim, nessa caminhada bíblica, vamos nos aprofundando mais para conhecer mais o que Deus espera de nós e assim termos as nossas fés cada vez mais fortalecidas na mensagem, na revelação que Deus nos deixou. Hoje de manhã, nós conversamos um pouco em cima do texto de Atos capítulo 12 e fizemos uma análise profunda na história da vida de Tiago e de Pedro. Deus fez um milagre na vida do Pedro, mas não fez um milagre visível na vida do Tiago. Um morre e outro vive. A Bíblia mostra histórias de que em algumas ocasiões milagres aconteceram e em outras ocasiões milagres não aconteceram. Na nossa trajetória de vida, nós nos deparamos com milagres realizados e milagres que não foram realizados. Mas entendemos pela palavra do Senhor que o milagre sempre acontece. Às vezes não pela cura, não pela restauração como achávamos que deveria acontecer, mas Deus ele sempre opera um milagre maior, que é o milagre da vida eterna. Hoje à noite eu quero convidá-lo a ir a um texto bíblico muito conhecido. E talvez você nem precisasse da Bíblia para saber o que está escrito nele. Mas eu quero convidá-lo mesmo assim a abrir no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. João capítulo 14, a partir do verso 1. Você sabe o que está escrito lá. Mas eu quero hoje à noite fazer uma reflexão em cima desses versos, porque o tema de hoje à noite é exatamente o tema dessa série, o Último Império. O que esse texto tem a nos dizer sobre o fim da história desse mundo? Veja o que diz o Evangelho de João, palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O texto é conhecido, mas há algo muito interessante nesse verso. Quando nós olhamos para João 14, a nossa ideia sempre é projetar o verso para o futuro. Nós pensamos na volta do Senhor Jesus. Nós pensamos nas moradas celestiais. Nós pensamos que um dia Jesus vem, nos tira desse mundo e nos leva para uma vida eterna. Ele nos tira desse mundo que tem cemitérios e hospitais e leva-nos para um mundo onde não tem cemitérios nem hospitais. Ele nos tira desse mundo onde há dor e sofrimento e nos coloca no mundo onde não há dor e sofrimento. Ele nos tira desse mundo que tem problemas e vai nos colocar no mundo onde não tem mais problemas. O problema é que esse verso, ele não fala apenas do futuro. Ele tem uma dimensão do futuro, mas esse verso, ele começa com uma mensagem de Jesus, não falando para frente, mas ele fala para o presente. Jesus começa dizendo assim, ó, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar dá origem a outras, como por exemplo, turbulência, que é aquilo que vivemos dentro do avião, quando passamos por algumas regiões onde os ventos estão opostos e o avião trepida, às vezes perde até um pouco de altitude. Tudo dentro do plano, nada fora do normal, mas é uma turbulência. Turbulência é quando a ordem natural das coisas sai do planejado. Turbar o coração é passar por situações difíceis e ficar com peso, sentir o impacto daquilo. Agora a grande pergunta que podemos fazer é, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, para o presente, para agora. Depois ele fala do futuro, mas ele começa dizendo para o agora. Essa pergunta é, como não ter o coração turbado diante de um mundo no qual eu e você vivemos? É possível sorrir em um minuto e chorar no minuto seguinte. Um telefonema, um e-mail, uma notícia, uma informação, e a sua vida que estava tranquila pode entrar no meio de um temporal. Os problemas vêm, as dificuldades aparecem, as situações difíceis surgem, batem à nossa porta. Como não ter o coração perturbado? Como não sentir diante dos problemas? Alguém pode olhar e falar assim, Jesus falou isso aí, não se turbe o vosso coração, porque para ele era muito fácil dizer isso. Porque ele não tem a vida que eu tenho hoje. Ele não passa pelas dificuldades que eu passo hoje. Mas quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele sabe do que está dizendo. E mostra o caminho como isso é possível. Toda vez que eu lia João 14, sempre a minha visão ia para o futuro. Nunca ia para o presente. Mas um dia, uma noite, eu li esse verso, porque estava angustiado. E vou lhe dizer por que eu estava angustiado. Essa história aconteceu já há mais de 10 anos. Mas eu ainda me lembro bem daquela semana. Eu ainda me lembro bem do que aconteceu naqueles dias. Era segunda-feira, dia 3 de fevereiro. E a minha esposa tinha uma consulta no Hospital Adventista que fica no centro de São Paulo. Naquela época eu morava no litoral de São Paulo, numa cidade chamada Itanhaém. E a consulta dela era às 9 da manhã. E em São Paulo há um rodízio
carros, onde em alguns horários de dias determinados da semana, carros que terminam a sua placa com um determinado número não podem rodar. E na segunda-feira era o meu carro que não podia entrar no centro de São Paulo. Se entrasse, ganha de presente uma multa. E ela tinha consulta, e eu pensei no domingo, planejando a nossa vida, vamos subir até São Paulo, paramos o carro perto de um metrô, antes de entrar na região onde os carros não podem circular, e vamos de metrô até o hospital, voltamos da consulta, pegamos o carro e voltamos para casa. Domingo à noite eu estava indo para o culto da igreja, ainda em Itanhaém, porque eu já estava em transferência para Santo André, ser pastor em Santo André. Eram as despedidas finais da igreja, e indo para o culto, liguei o rádio e ouvi que estava programada uma greve do metrô na segunda-feira de manhã. E falei, bom, agora complicou toda a minha vida. Mas já refiz os planos para que ela não perdesse a consulta no médico. Liguei para um amigo meu, parente, e falei assim, olha, minha esposa tem uma consulta amanhã de manhã, meu carro está com rodízio, você não troca de carro comigo? Eu deixo você com o meu carro, pego o seu e vou até a consulta, volto, trocamos de carro e eu volto para casa. Porque ele morava fora da região proibida de entrar com o carro. Tudo bem, não há problemas. De manhã cedo, naquela segunda-feira, subi a São Paulo, troquei de carro com ele e fui para a consulta. Estacionei o carro na frente do hospital. Fui para a consulta e quando eu voltei, tinha um carro melhor parado no lugar onde eu tinha parado o meu carro. Não que eu tenha acreditado que o carro tenha melhorado, porque não melhora assim, né? Mas quando eu vi o carro parado, a primeira sensação que eu tive foi de que eu achei que tinha estacionado o carro lá, mas tinha parado em outro lugar. E aí fui para um lado da rua, fui para o outro lado da rua, olhei para cima, para baixo, para um lado, para o outro, nada. Apertava o controle do alarme do carro para ver se apitava em algum lugar o carro, nada. Fiquei ali na frente, olhando para um lado, para o outro, quando de repente o segurança de um prédio na frente abriu a janela da guarita e falou assim, está procurando o carro que estava aí? Aí eu falei, tô, roubaram. Aí eu falei assim, obrigado pela informação, né? Ele, não, eu não falei nada, é porque eu vi que eles roubaram, mas eu não posso dizer nada, porque depois... Então a gente deu uma desculpa lá, tá bom. Peguei o telefone e fui ligar pro dono do carro. E aí ele atendeu, eu falei, olha, deu um problema aqui com o carro. E ele falou assim, bateu? Eu falei, não, é pior. Ele falou, o que é pior que bater? Eu falei, roubarem. Aí ele falou assim, e o que aconteceu? Roubaram? Eu falei, roubaram. E aí ficou um silêncio no telefone. E o pior vem agora. Ele falou assim, eu não renovei o seguro do carro. Que desgraça. Vocês ficam rindo porque não é com vocês, né? Mas não sabia o que fazer. Disse para ele, olha, eu vou à delegacia aqui, comunicar à polícia e ver o que acontece agora, né? O que vai ser? Fui até a delegacia para fazer a ocorrência policial. E lá o policial me disse o seguinte, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A característica do roubo desse carro é uma característica de um carro que a gente não vai achar mais. Porque isso provavelmente parece ser um roubo encomendado. Eles vão atrás de um determinado carro específico e dificilmente esse carro vai ser achado. Mas é possível que seja achado. E se for achado tem que ser em 48 horas. Passando 48 horas não acha mais.
Tinha esperança, 48 horas. Olhei para o céu e falei assim, Senhor, nós temos 48 horas para achar esse carro. Senhor, meu Deus, o Senhor vai me ajudar, porque eu tenho um problema, vou ter que pagar um carro agora para alguém, se esse carro não for achado. Voltei, peguei o meu carro, deixei esse meu amigo e parente sem carro e desci a serra de volta para a cidade de Itanhaém. As próximas 48 horas foram 48 horas de uma luta espiritual. Onde eu falava assim, Senhor, eu não sei onde está esse carro, mas o Senhor sabe onde está esse carro. Eu orei por tudo, até para que o ladrão se convertesse e mudasse de vida, abandonasse, se arrependesse, tudo. O que eu podia pedir para Deus, eu estava pedindo. Porque eu tinha que resolver o problema do carro. Tocava o telefone de casa, eu já desligava rápido. Porque eu pensava assim, se a polícia ligar dizendo que achou o carro, eu não quero que o telefone esteja ocupado. Tem que estar desimpedido, livre. As horas iam passando e o telefone não tocava. 24 horas se passaram e nada. Eu liguei para a delegacia para perguntar. Não tinha notícia nenhuma. Voltei para a minha luta espiritual e orava ao Senhor pedindo que ajudasse a achar aquele carro. As 48 horas se passaram. Nada. Nem notícia, nem sinal do carro. Nada. Ninguém sabia nada. Depois que as 48 horas passaram, as minhas esperanças já estavam praticamente mortas. E era quarta-feira. Quarta-feira era dia de culto. E eu já estava planejado para pregar na quarta-feira à noite em Santo André, na igreja da qual agora eu ia ser o pastor. No sábado, eles haviam me dado uma chave da igreja. E na quarta-feira, lá estava eu voltando para a igreja para pregar e sair cedo de casa, para chegar cedo na igreja. Cheguei, não havia ninguém ainda na porta da igreja. Peguei aquele molho de chaves e testei todas as chaves e nenhuma abriu a porta da igreja. Nenhuma. Olhei para aquele molho de chaves e falei assim, que molho é esse de chaves, né? Não funcionava em nada. Peguei o molho de chaves, botei no bolso do terno e fiquei na porta da igreja olhando para um lado para o outro, esperando o que eu ia fazer. Já que estava longe de casa, não tinha para onde ir, resolvi voltar para dentro do carro e ficar esperando até que alguém aparecesse. A rua tranquila, não passava ninguém. Entrei dentro do carro, abaixei um pouco o vidro e fechei os olhos e comecei a orar. E a minha oração, você já sabe pelo que era. A minha oração era para que achasse o carro. Tempo a sós com Deus, eu falei assim, Senhor, já passaram as 48 horas, eu sei que é difícil, mas o Senhor pode dar um jeito de resolver esse problema do carro. Isso era dia 5 de fevereiro, 2 dias depois. E no meio da minha oração, eu fui acordado por um grito. E um grito que dizia assim, sai do carro, é um assalto. Eu abri o olho e eu pensei que eu estava imaginando aquilo. E quando eu olhei, tinha um indivíduo com um revólver prateado desse tamanho, apontando para a minha cabeça, pedindo para que eu saísse do carro. Eu olhei assim e falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, sai do carro, quer morrer? Eu falei, não quero morrer não, sai do carro, é um assalto. E eu entendi. Saí do carro, ele pediu o relógio, ele pediu a carteira e pediu até o blazer do terno. Eu nunca tinha visto isso.
tirei o blazer do terno, entreguei para ele. Ele entrou no carro e foi embora. Com o meu carro. Ele desceu a rua e chegou no final da rua, ainda deu a seta e virou para a esquerda e foi embora. Eu nunca tinha sido assaltado na minha vida antes daquela semana. E nunca mais depois. Foi só naquela semana, dia 3 e dia 5 de fevereiro. Depois do assalto, do roubo do carro, eu sentei na rua, na frente da igreja. Estava sem o blazer. E eu fiquei sentado, olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu realmente não entendo. Eu estava orando para achar um carro e o Senhor permite que roube o outro. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentado na rua. Até que apareceu o primeiro ancião da igreja. Ele virou um carro na rua. E ele se assustou de me ver sentado na rua, na frente da igreja. E ele parou o carro do lado, abriu o vidro e falou assim: está fazendo o que aí, pastor? Aí eu falei assim: eu fui assaltado. Ele falou assim: mas o que aconteceu? Aí eu contei: não, eu estava aqui na porta da igreja esperando e me roubaram. Eu disse: pastor, por que o senhor não ficou dentro da igreja? Aí eu falei assim: porque aquela chave não abria a igreja. Aí eu falei: ih, pastor, aquela chave era da minha casa, eu dei errado para o senhor. Agora eu já sei a confusão que eu fiz. E cadê a chave? Eu falei: já foi, que estava no bolso do terno, roubaram junto. Foi com o roubo. A chave. Amigos, foi difícil dar a notícia para minha esposa. Quando eu liguei para ela, eu falei assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Ela: o que? Acharam o carro? Eu falei: não, roubaram o outro. E ela falou assim: não, você está brincando. Eu falei: não, estou falando sério. Não, você está brincando. Não, estou falando sério. Eu tive que dar o telefone para o policial falar para ela que era verdade minha história. Porque ela não acreditava. 2 assaltos, um atrás do outro. Fiz todo o procedimento, já estava experiente em fazer procedimento de roubo de carro na polícia, né? Já sabia o que dizer. Segunda vez já, né? Estava virando cliente já. E você imagina a minha revolta no coração que eu estava, com aquela situação toda. O meu carro tinha seguro. Eu estava pensando: bom, vou ter que pegar o dinheiro do meu seguro e dar para o dono do outro carro, né? Depois de ter feito o boletim de ocorrência, eu tinha um problema ainda para resolver. Que eu não morava em Santo André. Eu morava 100 quilômetros de lá. E como é que eu ia voltar para casa? Era quase meia-noite quando terminou todo o trâmite na delegacia de polícia. E agora? Aquele ancião, Dorival, que me encontrou na rua, ficou comigo na delegacia até o final. Ele falou assim: pastor, é o seguinte, o senhor me deixa em casa agora e vai com o meu carro para a tua casa. Eu falei: não, é melhor não. Eu estou achando que não é uma boa ideia isso. Porque já foi segunda, quarta, o próximo é sexta. Então, ele: não, pastor, não tem problema, vai com o meu carro. Tá? E eu não tinha outra coisa a fazer, fui embora o carro dele. Fique tranquilo que terminou, parou nesses 2, tá? O carro dele ficou tudo bem. Cheguei em casa. Cheguei em silêncio, no prédio. E quando eu fui abrir a porta de casa, a porta da vizinha da frente se abriu. Minha esposa contou para ela do roubo de novo, né? E ela falou assim, ela abriu a porta e falou assim: ah, Rafael chegou. Eu falei: cheguei. A Ellen me disse que você foi assaltado de novo. Eu falei: fui. Ela falou assim: olha, não me leva a mal, não. Eu falei: não. Aqui tem um telefone de uma benzedeira, vai lá porque... Era tudo que eu não queria para terminar o dia. Ela achou que eu estava com alguma coisa em cima de mim, né?
E aí peguei o cartão, falei, obrigado. Entrei em casa, sentei no sofá, falei assim, olha aqui, Senhor, olha a situação que eu estou agora. Sou um pastor da sua igreja, um servo do Senhor, que acabou de ganhar o telefone de uma benzedeira porque acham que eu estou com um urucubaca, alguma coisa assim. Quero ver como é que você vai traduzir urucubaca agora. Acho que eu estou com alguma coisa assim, espiritual em cima de mim. Era impossível dormir. Porque depois que passa tudo aquilo, você começa a pensar e refletir nas desgraças que poderiam ter acontecido. De um assalto, um revólver, um disparo acidental, sei lá. Mas estava agradecido porque estava vivo. E pensando como é que eu ia resolver os problemas agora que tinha. E sem conseguir dormir, eu abri a Bíblia. E abri aleatoriamente. E aí os meus olhos caíram em João 14. E foi nesse dia que eu li João 14, não pensando no futuro, mas pensando no presente. Era Deus dizendo para mim, Rafael, não se turbe o vosso coração. Eu falei, Senhor, obrigado. Olha o problema que eu tenho que resolver e como é que eu vou ter um coração não perturbado? Como é possível ter um coração que não fica angustiado, agoniado, diante dessas situações que fogem do nosso controle? E eu ouvi a resposta de Deus, que é a continuação desse verso, e que por vezes passa despercebido e por alto. Ele está dizendo, filho, não fique preocupado, agora, hoje. Como? Ele diz, crê em Deus, crê em mim. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo. Eu não tenho dúvidas que Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo, para chegar onde eu cheguei, para que Ele me ensinasse a lição que agora eu estou lhes dizendo. Não fique preocupado com o futuro, com aquilo que vai acontecer. Não deixe que as situações da vida atrapalhem os seus sonhos. Não permita que nada destrua o seu futuro. Não fique hoje com o coração cheio de dor, de rancor, de mágoa, de raiva. Por mais que as situações lhe levem para o meio da turbulência, Jesus diz, não se turbe. Crê em Deus, crê em mim. Fique tranquilo. Você pode achar que a situação fugiu do controle, mas não fugiu. Você pode achar que a situação está escapando das suas mãos. Pode ser daqui das suas mãos sim, mas das minhas não. Por isso Jesus diz, crê em Deus, crê em mim. Nós estamos cuidando de tudo. Vou resumir a história. Nenhum dos dois carros foi achado até hoje. E eu acho que dificilmente vai ser achado. Já que já se passaram mais de 10 anos. Nenhum dos dois. Você vai perguntar, como é que você resolveu isso? Vou lhe dizer. Primeiro, eu fui perdoado de ter que pagar aquele carro. Eu sei o que é o perdão de um carro. Fui perdoado. Porque na semana seguinte, esse meu parente tinha um negócio a fazer. E ele orou e falou assim, se eu fechar esse negócio, eu perdoo o carro. E ele fechou o negócio. E me perdoou de pagar o carro. Deus resolveu esse problema. O meu carro, para ser mais específico, quando eu fui assaltado, eu falei para o ladrão que eu era o pastor da igreja que ele estava na frente.
Já que eu orei para o primeiro ladrão não se converteu, mas o segundo me ligou. Ele pegou pelo telefone celular, o telefone da minha casa e me ligou. Já tinha ouvido isso na sua vida alguma vez? Eu. Ele disse, olha, eu roubei seu carro aí. E eu queria ver se tem seguro o seu carro. Porque é carro de pastor, né? Eu falei, não, o carro tem seguro. Eu ia mentir para ele, né? E ele então agradeceu a informação e desligou o telefone e sumiu com o carro. Mas alguma coisa falou no coração daquele ladrão. Para ele ligar, olha que exposição. Alguma coisa falou o coração dele. O que talvez um dia eu vou saber. Mas a lição que eu aprendi foi uma lição que ficou. Aprender a não ter o coração perturbado. Porque Deus está no controle de tudo. Essa estátua que fala sobre o último império, ela reconta a história da humanidade passando por impérios mundiais. E Deus vai projetando o futuro para o rei Nabucodonosor, dizendo de fases das quais a humanidade ia passar. O primeiro império era o Império de Babilônia, do qual Nabucodonosor representava. Depois vinha Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e um reino dividido, estampado pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Mas o grande ponto dessa estátua, o grande auge dessa história, acontece quando uma pedra vem, não lançada, não cortada por mãos humanas, bate no pé da estátua e destrói a estátua. E essa pedra cresce, 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 e na visão que Nabucodonosor teve no seu sonho, a pedra atingiu o tamanho do mundo todo. E Daniel diz a Nabucodonosor que essa pedra, que alcança o tamanho do mundo todo, era o último império mundial, representado pelo império de Jesus Cristo. Ao contar a história futura para Nabucodonosor, ao contar a história futura para Daniel, Deus estava dizendo que Ele controla a história. Nada acontece que tenha escapado das mãos de Deus, do cuidado de Deus, do controle de Deus. E porque Deus controla e cuida da história, Ele pode dizer, não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso quanto àquilo que você vai viver amanhã. Não fique preocupado com aquilo que você ainda vai passar. Não sofra por antecipação. Diz Jesus, creia em Deus, creia também em mim. Fique calmo. Não tente você assumir o controle de tudo e resolver a situação do jeito que você acha que tem que resolver. Eu estou no controle. E depois que aprendemos essa lição do presente, não ficarmos com o coração perturbado agora, hoje, Jesus pode abrir os nossos olhos para o futuro, dizendo, eu vou voltar. Você pode ter problemas, mas eu vou voltar. Pode ser que algumas situações na sua vida não se resolvam nunca, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, aí sim, resolve tudo. Mas enquanto você está nesse mundo, não se turbe o vosso coração. Jesus promete, porque Ele não desistiu dos seres humanos. Jesus promete, e quando Ele promete, você pode ter certeza que Ele cumpre. Se Ele diz, não se turbe o vosso coração, eu vou voltar, você pode ter certeza que Ele vai voltar. Diferentemente dos seres humanos que fazem promessas que são quebradas, quando Deus promete, Ele não falha. E o grande problema é que nós, seres humanos, estamos muito acostumados com promessas que são feitas e promessas que são quebradas. Eu, como pastor, dirijo cerimônias de casamento. E algumas das cerimônias que eu fiz,
que ouvi o noivo e a noiva prometerem que ficariam juntos enquanto ambos viverem, já não estão mais. Falaram que iam ficar, prometeram, mas não cumpriram. Promessas humanas que são feitas e são quebradas. Agora a promessa de Deus é aquela promessa que é feita, que Ele fala e Ele faz. Ele cumpre. Portanto, não se turbe o vosso coração. Jesus vai voltar. Ele nos deixou tudo o que precisávamos saber através da sua palavra. As informações centrais, mais importantes, Ele nos revelou. E nos deixou também o auxílio que vem através do Espírito Santo, que nos conduz, nos guia e nos mostra qual é o caminho que devemos trilhar para encontrarmos a salvação que Ele coloca diante de todos nós. Amigo, amiga, não há nada que aconteça em sua vida que Deus não saiba. Não há uma lágrima que sai dos seus olhos que Deus não conheça. Mas mesmo assim, a mensagem dele é: fique calmo. Crê em Deus. Crê em mim. Está tudo sob controle. Ele está cuidando de tudo. E se Ele está cuidando de tudo, é o melhor que temos a fazer. Porque quando eu cuido, as coisas provavelmente não vão dar certo. Pode ser que dê certo do jeito que eu acho que deveria dar. Mas o jeito que eu acho que deveria dar nem sempre é o melhor jeito. Essa lição é que passa da dependência, da confiança de que Deus sempre faz o melhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, às vezes, Pai, é tão difícil entendermos porque as coisas são do jeito que são. Nós temos perguntas e passamos por situações que não entendemos. Mas, Senhor, a mensagem que vem da Tua palavra hoje é: não se turbe o vosso coração. Isso, Senhor, só é possível quando acreditamos em Ti, confiamos na segurança que vem das Tuas mãos. Temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nos amparando, nos guardando, nos protegendo. Senhor, estenda a Tua bênção sobre nós. Os nossos olhos estão fechados, mas os nossos corações estão abertos para recebermos as Tuas bênçãos, para sentirmos Tua proteção, para sermos amparados pelas Tuas mãos, guardados pelo Teu poder. Senhor, despede-nos agora com a Tua bênção e com a Tua paz, com a certeza de que o Senhor está conduzindo a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E apenas duas coisinhas antes de nós nos retirarmos. O Rubens e o Thales vão estar ali fora, ok? Cuidando da questão dos DVDs, bem aqui, pode ficar lá, ok? E aqueles que quiserem tomar alguma coisinha, comer alguma coisinha, eu creio que lá dentro, na área da cozinha, aqui fora está muito vento, então aqueles podem ir lá atrás, tem uma torradinha, um suco, alguma coisa assim, antes de você poder voltar para casa. E amanhã temos o piquenique do Dia das Mães, 11 horas, as informações já foram dadas pela manhã, Botanic Garden, e à noite, mais uma vez, 7h30, aqui nos encontraremos. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite então.